A Deusiane me pediu que eu falasse sobre o abuso. O tipo de abuso que ela quer que eu fale é um tipo que o YouTube não gosta que seja mencionado aqui. Eu não consigo entender estas políticas, essa sensibilidade, mas, enfim, tem palavras que não podem ser ditas. É o abuso sexual, acho que vocês entenderam, né? O abuso sexual e especificamente na infância. Quais são as consequências? Olha, como todo evento de ordem traumática, aquilo que é muito forte, que gera um impacto muito grande, enfim, todo evento desta natureza pode causar uma série de consequências. Então eu precisei até fazer umas anotações aqui sobre as consequências mais importantes para que nada escapasse. Bom, é importante lembrar que tem muitos casos, conforme foi descrito por Freud, onde esse impacto ele é totalmente recalcado. E aí a pessoa não consegue acessar, ele fica lá no inconsciente. Por quê? Porque existe um mecanismo de defesa que quer nos preservar das dores e dos sofrimentos. E uma das formas como o mecanismo de defesa pode atuar é provocando o esquecimento de uma memória cujo registro de dor é muito intenso, para que a pessoa não sofra. Então ela lança, o mecanismo de defesa lança tudo no inconsciente com o propósito de proteger a pessoa, porque a lembrança causa muita dor. Só que, da mesma forma que este, por assim dizer, apagamento da memória traumática, há um reenquadramento. É como se outro lado, né, quisesse trazer a memória à tona para que a pessoa pudesse lidar com aquilo. É o famoso retorno do recalcado. Se por um lado há uma força querendo recalcar, por outro lado há uma força se opondo e querendo trazer de volta. Isto não surge completamente no consciente, mas deixa escapar uma série de sinais, ainda que de forma disfarçada. Então, neste reenquadramento, o paciente tem uma série de sintomas que comparecem e que, quando interpretados clinicamente, remontam a este evento de sofrimento que foi esquecido. Agora, vê bem, aqui é um caso onde foi totalmente esquecido. A dor foi tão grande que a maneira primitiva que a mente encontrou para lidar com aquilo foi pelo esquecimento. Tem outros casos, e são muitos os casos, onde não há um esquecimento. A pessoa continua se recordando, ela até quer esquecer, ela tenta se alienar, ela tenta se focar em outras coisas, mas a memória está ali. E muitas vezes a memória é ativada por algum fato corriqueiro do dia a dia. Se a pessoa assiste a uma cena de filme, né, por exemplo, lê alguma coisa, ouve a história de alguém, vê uma situação que remonta, às vezes vê alguém que se parece fisicamente ou se parece no jeito com a pessoa que a agrediu. Enfim, então todas essas situações funcionam como gatilhos. No momento que basta ver alguém assim, tem uma personalidade parecida, no momento que se vê, pronto, aquilo já aciona uma série de estados bastante negativos, bastante sofridos. Aí tá, mas quais são as consequências disso? A primeira delas, né, são fobias, que são medos, e não precisa ser medo de nada que tenha um contexto sexual. Pode ser medos que compareçam, que se expressem de outra forma, mas que após serem interpretados demonstram que são de natureza sexual. Outra forma são compulsões e obsessões, né? São pensamentos e ações que, de alguma forma, remontem aquela situação, ainda que simbolicamente, ou de forma muito semelhante, aquela situação que gerou o trauma inicial, numa tentativa inconsciente de, por assim dizer, resolver o trauma inicial, de
de dar um desfecho diferente. Tem pacientes, por exemplo, que até se submetem à situação de risco, de exposição, numa tentativa de remontar a história e estabelecer um desfecho diferente do desfecho anterior. Outra coisa que pode acontecer são transtornos dissociativos de personalidade, mas aqui eu só vou mencionar porque este caso aqui vale um vídeo à parte, se vocês desejarem. Comportamentos autodestrutivos. Estes comportamentos autodestrutivos têm muita relação com a culpa. Então, a pessoa tem uma culpa. É como se, assim, esses casos especificamente é onde a figura do agressor era uma figura amada e aí, de repente, o agressor faz algo que mereça o ódio. Há um ódio da parte do agredido em relação ao agressor, mas o agredido também se sente culpado porque o agressor era uma figura amada. Então, se ele odeia aquele que deveria amar, este é o raciocínio inconsciente, é como se ele tivesse feito alguma coisa para ser odiado pelo agressor. Se ele foi vítima de alguma ação, de algum ataque, justamente daquela pessoa que deveria amar, então, poxa, é como se eu fiz alguma coisa que merecesse aquela punição. Eu sou digno de punição. Então, na tentativa de não odiar aquele que deveria ser odiado, este ódio se volta contra a própria pessoa que foi vítima da agressão através de comportamentos autodestrutivos. Culpa e frustração tem muita relação com a autodestruição. Isso aqui é um bom indicador. Assim, sempre que houver um comportamento de muita culpa, de muita autodestruição, de autopunição, autodestruição e autopunição estão na mesma linha. A autodestruição é a intensificação da autopunição. A autodestruição é a autopunição, só que nós chamamos de autodestruição quando a coisa é muito mais intensa. E a autopunição, quando ela, nem que ela seja leve, mas pelo menos quando ela é mais leve. Bom, distúrbios de sexualidade, isso aí é muito comum quando encontramos alguém com claros distúrbios de personalidade. Uma das possibilidades mais evidentes é a existência de uma agressão no passado. Então, um desses distúrbios é a hipersexualização, é lidar com aquilo, né, hipersexualizando. Eu gosto, isso não foi um atentado, isso não foi uma agressão, isso foi um prazer, foi algo legal, foi um caminho para descobrir, né, algo muito prazeroso. É como se tivesse isso nos registros mais internos do paciente. Eu gosto. O paciente fica hipersexualizado, vendo sexo em todas as coisas, buscando o prazer sexual com muita constância, com todo tipo de pessoa, com todo tipo de forma. Ou então o inverso, né, que é justamente a rejeição sexual, a dificuldade e muitas vezes a aversão, inclusive, ao toque. Pessoas que não gostam de se sentir tocadas, porque isso já ativa um gatilho que remete à memória recalcada. Às vezes, a confusão da identidade sexual é muito comum, por exemplo, quando é um garoto que foi agredido por um homem. E também a inversão, a troca ou a disfunção nos papéis afetivos. Então, a pessoa gosta de ser oprimida, né? Gosta de ser maltratada numa relação amorosa, ou o inverso, né? Ela gosta de maltratar, ela gosta de oprimir, ela gosta de castigar demais, ela gosta de desmerecer. Enfim, todas essas coisas podem ser efeitos e desfechos de uma agressão passada que não foi tratada. Agora, é bom lembrar o seguinte, que outras formas de agressão também podem ter impacto na vida sexual, né? Outras coisas que foram muito sofridas, que não foram devidamente digeridas, digamos assim, tratadas. E também é bom lembrar que
quando a pessoa se sente agredida, ela sentiu que foi agredida em alguma situação, sentiu que alguma coisa foi muito agredida, foi uma agressão, né? Isso também pode gerar impactos na vida sexual. A mente humana é muito complexa, essa complexidade toda às vezes gera, por assim dizer, uma força e uma sensibilidade.